Boa noite, pessoal! Galera, todo mundo que fez a provinha domingo foi aprovado, já deixo aqui parabéns. Arrasaram! E agora tá na hora da gente começar a pensar na nossa segunda fase. Para quê? Garantir a carteirinha vermelha. Primeira parte, vocês já passaram. Que sucesso! Mandaram muito bem. E agora vamos falar aqui da nossa segunda fase de Direito Civil. Você que escolheu a melhor matéria das matérias de segunda fase. Você que é corajoso e que não deixou ninguém te desanimar. Falou, tem muita peça em civil. E escolheu Direito Civil com o seu coração. Foco na missão. Muito estudo daqui para frente. Que eu tenho certeza que você vai ser muito bem sucedido nessa jornada. E vai conseguir a sua aprovação agora no 24º exame. Tem tempo para estudar. A nossa prova de segunda fase somente vai acontecer no dia 21 de janeiro de 2018. Então aí, praticamente 2 meses para você estudar tudo bonitinho. Olha só, o que nós vamos falar hoje? Que todo mundo quer saber, né? Se vocês ainda não estão por dentro, deixa eu explicar como é que funciona a prova de segunda fase. Nós temos 4 questões e uma peça. E o desespero geral da galera é adivinhar a peça. Porque a peça vale 5. As questões variam aí, cada uma com uma nota final, mas todas as 4 questões têm que somar 5 pontos também, 5 com 5, 10, e você precisa tirar pelo menos 6 para ser aprovado e conseguir a sua carteirinha vermelha. Portanto, um passo fundamental para te deixar muito mais perto da sua aprovação é identificar corretamente a sua peça que vai aparecer lá no dia. A primeira coisa é que quando vocês abrirem um caderno de prova tiver lá é a peça. E em seguida vem as 4 questões. Então, identificou a peça, sabe o que tem que fazer, vocês estão praticamente aprovados. Vocês vão ver daqui para frente, vocês que assinarem o curso do Master, a gente tem monitoria, aula ao vivo, 7 simulados, conteúdo pra caramba, para que vocês consigam treinar, especialmente a parte de peças. Óbvio que as questões são importantíssimas, para quem não vai tão bem na peça, as questões garantem a aprovação. Óbvio que vocês têm que treinar tudo isso e a gente vai dar várias oportunidades para que vocês treinem isso, cheguem arrebentando lá no dia 21 de janeiro. Então, relembrando, nós teremos 7 simulados inéditos, nós temos no grupo do Facebook, quem é aluno, quem comprou o curso, participa de um grupo exclusivo no Facebook. Tem dicas especiais, tem sistema de verificação imediata de peças, que é um casinho lá que é colocado para vocês. Você tem que responder qual peça que você ajuizaria e por que você ajuizaria. Tudo isso está garantido para vocês. Raio-X trazendo para vocês quais as peças que mais caíram nos anos anteriores, quais as questões que mais caíram. Apostila de peças, para aquela hora que você está ali fazendo um simulado e dá uma dúvida de o que eu coloco nessa peça, como é a estrutura daquela outra peça. Apostila com todas as questões escritas, tá? Anteriores, para vocês verem as questões e os gabaritos, todas as provas anteriores. Apostila com as peças dos exames anteriores. Tudo isso para aumentar a sua chance de aprovação. Para você que é perdido nos estudos, a gente também tem um plano de estudos para você se ambientar e para você deixar de ser uma pessoa perdida. Então, você seguindo o nosso cronograma de estudos, você pode fazer o seu próprio, se você preferir. Você vai ter lá todas as aulas que você tem que assistir naquele dia, você tem qual lei que você tem que ler, qual artigo, qual a súmula. É muito maneiro, fora que 7 simulados inéditos. Gente, muita chance para vocês treinarem. Com certeza, nesses simulados, tem a peça da prova de vocês. Não duvidem disso, tá? Até porque eu vou mostrar aqui para vocês em Direito Civil, a gente tem umas peças que normalmente são mais cobradas, embora exista uma amplitude enorme, por exemplo, de tipos de petição inicial. A estrutura da petição inicial é uma estrutura de petição inicial para qualquer petição inicial. Vai variar, é claro, o conteúdo. E isso, óbvio, vocês vão aprender na hora que vocês estiverem estudando o direito material. Mas, enfim, minhas dicas hoje sobre a parte que deixa a galera mais desesperada, que é o coração da nossa prova de segunda fase, as nossas peças, as nossas famosas peças prático-profissionais. Pessoal, antes de eu adentrar em quais são as peças possíveis de cair e como que a gente identifica isso, eu vou te ajudar a montar um raciocínio para tudo aquilo que você precisa colocar
lá na sua peça, quando você estiver fazendo a segunda fase, no dia 21 de janeiro. Tudo bem? Primeira coisa é, pessoal, quem é que está fazendo essa peça? Pelo seguinte, na hora que você estiver lendo o enunciado, você já tem que identificar de início quem é o teu cliente. Quem é que está pedindo alguma coisa ali? Quem é que está demandando? Então, a primeira coisa é ler o enunciado. O primeiro passo é identificar quem. E, ora, esse quem é o seu cliente, seu representado. E no direito civil, como eu falei, você é uma pessoa corajosa, escolheu o direito civil, você pode jogar para os dois lados. Não tem essa de, mas normalmente em direito penal, tirando a queixa-crime, a gente está defendendo o réu. Então, normalmente são peças de defesa. Aqui não. Aqui você joga para os dois lados. Tem argumento para tudo quanto é lado. E pode cair direito consumidor também, tá? No curso aqui do Master, vocês vão ver que a gente tem direito do consumidor. Quem? Primeira coisa, olhou o enunciado, identifica quem. Quem é o teu cliente? Sublinha ali para vocês não se perderem nisso, tá? Segundo passo, a gente pergunta o que o teu cliente quer. O que quer? Tá lendo o enunciado? Vai te deixar claro ali o que aquela pessoa está objetivando em entrar com uma ação judicial. Ou em fazer a defesa, ou em fazer o recurso. Ela quer alguma coisa. Se for o recurso, provavelmente a reforma ou a anulação da decisão. Ela quer reaver alguma coisa e por isso ela quer começar um processo, ela quer iniciar uma ação, então você tem que fazer uma petição inicial. Ela quer se defender, quer fazer uma defesa ali de mérito e tudo mais. Tem que fazer uma contestação. O que importa é, o que essa pessoa quer? Tem que ficar claro para vocês no enunciado o que a pessoa quer. E a partir daí vocês vão deixar claro na cabeça de vocês quais são os pedidos que vocês vão ter que fazer. Posso contar uma coisa para vocês? Vida real, tá? Isso eu falo porque eu sou advogada. Vida real. A maioria das petições são mal vistas pelos juízes ou são consideradas ineptas porque os advogados não deixam claro o que eles querem. Ou às vezes, colocam uma coisa na fundamentação e na hora de pedir se contradiz. E o magistrado, que tem milhares de processos, ele não consegue entender o que você está pedindo, porque você não faz pedidos claros. Então a petição ele vai dizer que é inepta. Então, saber formular os pedidos, saber identificar primeiramente no enunciado quais são os pedidos e deixar isso muito claro na hora que vocês estiverem escrevendo a peça de vocês, é fundamental para que vocês tenham uma boa nota. Depois, é fundamental para que vocês tenham sucesso na vida profissional de vocês. Encarem essa prova, ok, Natália, é um obstáculo que eu tenho que fazer. Beleza, Você precisa disso para conseguir exercer a sua profissão, mas ela também é um treino, porque você vai estar treinando várias peças. Você não vai chegar despreparado no mercado de trabalho, não, você treinou várias peças. E na prática, às vezes, a gente nem faz tudo tão perfeitinho quanto a gente fez na prova, mas se você sabe fazer o que estava na prova, amigo, você vai saber fazer uma peça no teu dia a dia de profissional. Então, olha só, deixa muito claro quais são os teus pedidos. Deixa muito claro primeiro no teu raciocínio na hora que você está lendo. Anota se for preciso, tipo um rascunho, só de pedidos. E transfere isso de maneira muito clara na hora que você estiver entregando a tua folha de resposta lá. Prestem muita atenção nos pedidos. Antes da gente continuar, tem aqui o bannerzinho do desconto para a galera. Pessoal, o preço está diferenciado. São 12 de R$ 29,90, é isso? 12 de R$ 29,90. É muito mais barato do que os outros cursos. E os outros cursos não têm tantos simulados, não tem plano de estudos, não tem várias coisas que a gente oferece aqui. Então, você que está interessado em fazer Direito Civil, preste atenção, tá aqui embaixo. 12 de R$ 29,90, o curso inteiro, com tudo que eu falei para vocês. Aula ao vivo para vocês tirarem dúvidas, monitorias que eu vou fazer com vocês, especialmente resolução de peças, para vocês tirarem dúvida, 12 vezes de R$ 29,90. Vamos para o próximo? Já definiu quem você está defendendo, já definiu o que você vai pedir. Agora me diga, contra quem? Ora, você já sabe quem é o teu cliente, você já sabe o que você tem que pedir, e agora você precisa dizer
Contra quem você está pedindo isso? Por que você quer isso? De quem você quer isso? Então, contra quem aqui é o teu adversário. Cuidado! Não vamos chamar aqui o adversário de réu. É réu se você estiver fazendo uma petição inicial. Pode não ser. Se for um recurso, esquece. Até porque você pode ser o réu recorrente. É importante vocês fixarem, então, quem é o adversário. A parte adversária, a parte oposta. Contra quem? Deixa também isso marcadinho no teu enunciado, porque você vai precisar escrever isso. Não importa se é uma petição inicial, não importa se é uma contestação, não importa se é um recurso. Você tem que trazer contra quem você está fazendo isso. Depois, por quê? Então vejam, eu já sei quem está fazendo isso, eu já sei o que a pessoa quer com isso, contra quem, mas por que você está pedindo isso? Com base em quê? De onde você tirou que você pode fazer esse pedido contra tal pessoa? Qual é a base? Pessoal, qual é a causa de pedir? Qual é o teu fundamento de fato e de direito? Vem cá, você está pedindo isso? Você está pedindo uma indenização? Você está pedindo para que os pedidos do autor não sejam avaliados por isso e por isso, por isso, por isso? Você quer uma reforma, anulação da decisão? Por quê? Com base em quê? Você não pode tirar isso da sua cabeça. Você não pode entrar em litigância de má-fé, perfeito? De onde você tira o que você está pedindo, o que você está pedindo? Por que você quer o que você quer? Causa de pedir. Ah, eu quero isso porque eu tinha um contrato feito com o meu adversário e o meu adversário violou esse contrato. Então eu preciso saber, eu preciso dizer, está lá, olha, eu estou pedindo o cumprimento disso porque houve violação do contrato. Eu estou pedindo a reforma da decisão porque ela está contradizendo o entendimento do STF mais atual, porque ela está contradizendo uma súmula. Não sei. E aí, quando a gente estiver vendo o curso, quando você estiver estudando com a gente, você vai ver que a gente tem uma causa de pedir próxima e uma remota. Na hora de que vocês estiverem fazendo a pecinha de vocês, vocês podem até escrever isso. Mas não há tanta necessidade de deixar claro qual é a causa de pedir próximo, qual é a causa de pedir remoto. O que importa é fundamento. Parte de fundamento de fato, parte de fundamento de direito. Mas deixa muito claro porque você está pedindo o que você está pedindo. Não adianta você só pedir se você não fundamentar aquilo que você está pedindo. Então, sim, tem que colocar os teus fundamentos de fato e de direito. Tem que explicar por que você está pedindo aquilo. Depois, como? Como você vai pedir isso que você quer pedir? Por qual meio você vai fazer isso? E aí que tá. Qual é a peça prático-profissional cabível? E aí? Qual é? Ah, não sei, vai depender do enunciado. E a gente tem que treinar para conseguir identificar isso lá. Olhou o enunciado, viu todos os sinais daquela peça. Vou me planejar para isso tudo. Então, como? Ele responde por qual peça eu vou colocar isso daqui. Por qual peça o meu cliente vai contra o adversário dele, dizendo por que ele quer o que ele quer. A peça é o como, é o mecanismo, é o meio de colocar as vontades fundamentadas do teu cliente. Perfeito? E depois, olha só. Para onde? Porque veja, não basta você me dizer quem é a pessoa que quer, contra quem ela quer, o que ela quer e por que ela quer, fazendo isso no como ela quer, se você não me disser para onde isso vai. Quem é que vai julgar isso? Onde isso vai ser julgado? Então, onde? Ora, é a competência. Sublinhem isso tudo no enunciado. Tudo isso que eu coloquei no quadro para vocês vai aparecer no enunciado.
Só vocês identificarem, só vocês acharem. E depois que achar, marca, para não perder nem o que você achou, nem depois perder tempo procurando de novo, tá? Sublinha, deixa lá marcadinho, bonitinho. Que é isso aqui. Quem? Marca quem é que você está defendendo. Marca o que essa pessoa quer com essa atuação que você vai fazer representando ela. Marca contra quem essa pessoa quer isso. Marca por que ela quer isso. Qual é a causa de pedir dela? Ah, Natália, não vai aparecer. Pode ser que te dê um indício, pode ser que não apareça isso aqui no enunciado. Porque isso aqui vai muito... os fundamentos de direito vão estar... Desculpa, os fundamentos de fato, todos eles vão estar lá. Todo caso, como chegou aquela situação, tudo isso vai estar lá. O fundamento de direito vai vir do seu estudo. Vai vir da parte de direito material e às vezes também da parte de direito processual. A gente também tem aula de processo civil, fiquem tranquilos. Então, por quê? Fundamentos de fato, fundamentos de direito. Como? Escolha a peça adequada. E é por meio desta peça que você vai veicular tudo isso que a gente viu. Para onde? Ué, qual é a competência? Tá no enunciado. Vai dizer qual é a comarca. Talvez não te diga qual é a vara. Provavelmente vai ser uma vara civil, tá? Pode ser também, dependendo do recurso, direto ao tribunal. Pode ser a presidência do tribunal, sei lá. Mas vocês também vão ter que deixar isso claro. Partindo dessa ideia aqui, de que isso tudo aqui vai estar no enunciado, deixa eu contar para vocês quais são as peças que podem cair. Já sei como, e agora deixa eu ver quais são os meios pelos quais eu posso fazer isso. E ó, não esquece, para você comprar, tá aqui, ó, 12 vezes de R$ 29,90 o curso completinho para você estudar aqui com o Mestre OAB e ser, é claro, aprovado aí no 24º exame, na sua prova em 21 de janeiro, agora de 2018. Galera, como? Quais são as peças possíveis? Vamos lá, vamos pensar aqui um raciocínio, a linha do tempo do nosso processo civil. Vamos lá. Princípio da inércia. O Estado não vai começar a dar andamento a isso sozinho, tá? A gente precisa, portanto, de uma petição inicial. Petição inicial é a minha forma de provocar o Estado, como poder judiciário, Estado, juiz, a atuar naquela minha pretensão, naquela minha demanda jurisdicional. O que vai acontecer com essa minha petição inicial? Ela tem que fazer com que alguém, o meu adversário, seja notificado, ou seja, alguém precisa saber que eu estou demandando em face dele. A minha pretensão ela deve ser veiculada contra alguém, contra o meu adversário. Então, eu vou fazer a minha petição inicial e o meu adversário, ele vai ser notificado. Aqui é o réu, que não tem dúvida. O meu réu, ele vai ser notificado do que eu estou fazendo, notificado de que eu tenho uma demanda juizada contra ele, de que eu tenho uma pretensão contrária a ele, de que eu quero alguma coisa dele. E o que vai acontecer depois dessa notificação? Estou falando aqui de procedimento comum, estou falando aqui de Código de Processo Civil de 2015, não vou nem chamar de novo Código de Processo Civil, que a gente já está chegando em 2018. O que a gente tem depois da notificação do réu pelo procedimento comum no novo CPC? Tá, no CPC de 2015, falei que eu não ia falar novo. Gente, a notificação ela é feita porque a gente tem que buscar uma conciliação, uma mediação. A ordem é, vamos buscar o acordo? Então, vem cá, notifiquei o réu na minha petição inicial para quê? Tentar um acordo. É óbvio que o autor já pode dizer na petição inicial, eu não quero nem tentar acordo. Pode ser que o notificado concorde e não queira tentar essa audiência de conciliação, essa audiência de mediação, mas via de regra, porque eu preciso da concordância das duas partes, se uma discordar, se as duas quiserem, a gente vai ter essa audiência de conciliação e de mediação. Problemas, tá? Primeiro, o réu pode não comparecer a essa audiência. Segundo, o próprio autor pode não comparecer a essa audiência.
Isso vai trazer consequências processuais para a gente. Então, fiz a petição inicial, notifiquei o réu e agora eu preciso lidar com o problema dessa audiência de conciliação e mediação. Se o réu faltar a essa audiência de conciliação e mediação, ele vai ser considerado rével. Por outro lado, se é o autor que não comparece à audiência de conciliação e de mediação, o processo vai ser arquivado, porque ele basicamente não está demonstrando interesse naquilo ali. Por outro lado, vamos supor agora que ambas as partes compareceram a essa audiência, ninguém faltou, ambas as partes foram, e elas resolveram fechar um acordo. Beleza, o processo acaba aqui, extinção do processo com resolução do mérito. As partes resolveram firmar um acordo. Uma outra hipótese ainda é, ambas as partes foram a essa audiência de conciliação e mediação e ninguém fechou acordo. Não quiseram. O autor não aceitou a proposta do réu, o réu não aceitou a proposta do autor, não quero. Vou deixar para o Estado juiz decidir a causa. Ninguém concordou. Neste caso, você vai ter que permitir que o réu fale, e aí é caso de, via de regra, tá? Contestação. Duas peças possíveis já de cair. Petição inicial, peça disparada que mais caiu, porque ela tem várias possibilidades, vários tipos de petição inicial. Se eu não me engano, já caíram 13 vezes, é isso? Ou 7? Não lembro, caíram várias vezes, tem isso no nosso raio-x, tá? Você que já é assinante do Master B, vá lá, entra na sua aba de segunda fase, vê materiais de apoio, você vai encontrar lá quantas vezes petição inicial caiu. Deu a oportunidade do réu se manifestar, já que não fechou acordo em audiência. Contestação. Depois da contestação, a gente vai ter, provavelmente também, uma AIJ, uma audiência de instrução e julgamento, onde nós teremos a produção de provas e tudo mais. Isso estou falando o andamento comum, o andamento de regra do nosso procedimento comum. Pode ser que aqui no meio do caminho eu também tenha uma tutela sendo deferida, uma tutela sendo indeferida. Pode ser que eu tenha dando exemplos, de decisão interlocutória agravável. O que é, Natália, artigo 1015 do Código de Processo Civil? Pode ser que eu encontre ali no artigo 1015 uma decisão que foi dada no curso desse processo que vai caber um agravo de instrumento contra ela. Portanto, eu tenho mais uma peça aqui. E essa aqui também, ó, tá caindo a beça. Eu tenho o agravo de instrumento. Aqui eu tenho, tá? Deixa eu botar aqui para vocês, artigo 319 do CPC, artigo 335 do CPC, artigo... Ih, não vai caber. Artigo 1015 do CPC. Tá aparecendo o finalzinho? Tá. 1015 do CPC. Então, é mais uma possibilidade de peças. Tudo bem? Teve AIJ, teve produção de provas, fizemos o saneamento do processo, não tem razão para extinguir o processo agora. Vamos continuar, vamos caminhar o processo. Pode ser que tenha mais uma audiência de conciliação. Pode ser que a gente tenha alegações finais. Mas, via de regra, daqui de baixo vai nascer uma sentença. Provavelmente vai ter uma sentença. E digo mais, pode ser que entre esses dois tenha uma réplica, tá? Pode ser que entre ele e a sentença tenha uma réplica. É uma peça raríssima de cair, mas ainda existe a possibilidade da réplica. Anotem isso mentalmente, eu não vou colocar aqui. Mas pode ter réplica. Beleza, continuamos, parará, chegamos na sentença. Se eu cheguei na sentença, de alguma forma eu discordo do conteúdo dela, eu já estou falando de recurso. Já tinha o recurso da decisão interlocutória agravável, que era o agravo de instrumento. Cheguei na sentença, discordo dela, quero recorrer. O que eu posso ter? Gente, da mesma forma como que aqui no começo, eu poderia ter qualquer decisão onde eu encontrava um vício tipo omissão, tipo contradição e obscuridade, a qualquer momento eu poderia ter feito um embargo de declaração. Ele também ficou orbitando ali. Aqui eu posso ter especialmente apelação e embargo de declaração, depois da sentença.
Mas, gente, de qualquer decisão que tenha esses vícios, vai caber um embargo de declaração. Natália, o agravo de instrumento, você falou lá do 1015, ele cabe para decisões interlocutórias agraváveis. Se for uma decisão interlocutória não agravável, se não tiver no rol do 1015, calma, pequeno gafanhoto. Você vai recorrer aqui na apelação. Você vai fazer uma preliminar da apelação e vai recorrer dentro da apelação dessa decisão interlocutória não agravável. A gente tem uma aula só sobre isso. Eu vou fazer uma aula só sobre apelação com vocês e vou tratar dentro desta aula de apelação da hipótese de ter uma decisão interlocutória não agravável e o que você tem que fazer e como você deve fazer. Então fica tranquilo que se vocês adquirirem o curso, qual é o preço mesmo aqui? 12 de R$ 29,90? É isso? É esse o meu código de desconto aqui de baixo? É isso, 12 de R$ 29,90. Se vocês adquirirem o curso, vocês vão ver que tem aula disso. Só eu vou fazer uma monitoria com vocês, já tem lá o cronograma, data certinho, para a gente tratar só dessa partezinha de apelação, todas as possibilidades de apelação, como que eu vou fazer a apelação, para quem quer vir e tudo mais, como que eu faço se é uma decisão interlocutória não agravável, tudo isso. Então fiquem tranquilos que isso aqui vai ser feito tudo bonitinho, vocês vão entender como funciona isso, tá? Voltando aqui comigo. Sentença pode ser apelação ou embargos de declaração. E aí depois, vamos supor que eu fiz uma apelação, eu tenho um acórdão de um tribunal. Deste acórdão, se eu estiver preenchendo alguns requisitos, o que eu vou fazer? Dependendo dos requisitos, eu posso fazer RESP, que é o recurso especial para o STJ, ou eu posso fazer o RE, que é o recurso extraordinário para o STF. Tudo bem? A apelação aqui você encontra no artigo 1013 do CPC. O RESP, se eu não me engano, você vai encontrar eles a partir do artigo 1027 do CPC, se eu não me engano, tá? Depois você dá uma conferida aí. Galera, isso aqui é o básico da nossa linha do tempo e o básico de peças que vão cair para vocês. Como eu já falei, existe a possibilidade de réplica, existe a possibilidade de fazer isso, de fazer aquilo, beleza. Isso aqui é a regra. Peças que mais caíram até hoje, peças que mais têm chances de cair para vocês. Petição inicial, disparado. Recursos como agravo de instrumento e recursos como apelação. É isso. A maior chance de cair para vocês é isso aqui. Prestem muita atenção nessas três peças, porque elas são as queridinhas da FGV. Por último, quarto lugar, eu diria que é a contestação. Muito difícil cair a réplica, muito difícil cair embargos de declaração, muito difícil cair RESP, que é o recurso especial para o STJ, muito difícil cair o RE, que é o recurso extraordinário para o STF. Normalmente isso daqui, se cair, vai cair dentro de direito constitucional ou direito administrativo, mas pode ser que caia para vocês, nada impede. Então vocês têm que saber fazer. O mistério todo, por exemplo, da petição inicial é que existem vários tipos. Natália, você não falou da execução. Gente, execução é uma coisa muito simples. Eu vou colocar como se a sua execução somente tivesse acontecido depois daí da parte dos recursos, tá? A execução, no nosso direito, ela pode se dar de duas formas. Ou por uma fase de execução ou por uma ação de execução. A fase de execução, ela acontece quando você tem um título executivo judicial, ou seja, quando você teve todo esse procedimento aqui acontecendo. A ação de execução, por outro lado, ela vai acontecer quando você não teve nada disso e é a primeira vez que o Estado juiz está tomando conhecimento daquela matéria. Então, para ter uma ação judicial, eu preciso de um título executivo extrajudicial. Ao passo que para ter uma fase de execução, eu preciso ter um título executivo judicial. Se eu tenho um título executivo judicial, o que a gente acabou de ver, é uma simples petição dizendo que você quer iniciar a fase de execução. Fiquem tranquilos, mais uma vez, porque no curso a gente tem aula disso. Vocês vão aprender a fazer com uma simples petição. Mais fácil que a petição inicial, tá? Então, eu vou ter aqui a petição de execução. É uma petição simples. Não é aqui uma petição inicial de ação de execução. Essa,
quando você tem um título executivo extrajudicial, ela é igualzinho à petição inicial. Vocês também vão aprender a fazer isso aqui no curso. É igualzinho isso aqui. Só que a gente está falando de uma execução. Você está começando aquele processo já na fase de execução, que você já tinha um título executivo extrajudicial. Aqui não, aqui você quer uma fase de execução. O Estado já olhou tudo. Ah, Natália, tem embargo de terceiro? Tem as defesas do executado? Tem. Vocês vão ver tudo isso no curso. Também são matérias, também são petições mais difíceis de serem cobradas, são peças mais raras de serem cobradas, mas nada impede que elas caiam. Agora, lembrando que os queridinhos, as peças favoritas da FGV, são essas peças que eu sublinhei de vermelho para vocês. Dito isso, preciso falar com vocês da estruturação básica de o que você coloca em qualquer peça. Então, você já entendeu como identificar os pontos principais dentro do enunciado para não deixar nada fugir do teu planejamento de resposta, que é essa parte aqui que eu estou apagando. Você já entendeu como identificar a peça de acordo com o andamento processual. Porque veja, se eu estou começando um processo, se eu não tenho nada, vou ter que fazer uma petição inicial. Se eu tenho que me defender, ora, uma contestação. Se eu estou recorrendo de uma decisão interlocutória agravável, encontrou no MIM 15 agravo de instrumento. Se eu estou diante de uma sentença, e pode ter certeza que a questão vai deixar muito claro para você que é uma sentença não embargável, eu vou ter que fazer uma apelação. Se eu tenho ali um acórdão referente a essa apelação, RESP ou RE. E óbvio que ele vai achar todas as dicas dos requisitos específicos. Se eu falo que eu ganhei alguma coisa, mas eu não levei, e aí eu posso estar falando tanto da fase contra ação de execução, você vai ter que fazer isso. Iniciar a execução, seja por uma ação, seja por uma fase de execução. Ele também vai te dizer se teve processo antes, se teve, você faz uma ação de execução, se não teve processo antes, você faz o quê? Aí sim você começa a ação de execução, que é igualzinha uma petição inicial. Então, é basicamente isso que pode cair para vocês. Pensando na linha do tempo, se for preciso, desenhe a mão. Pensando na linha do tempo processual, vocês vão chegar à resposta da peça correta. Não tem muito para onde fugir, mas para isso, claro, vocês precisam estudar a parte de processo civil que te dá um andamento processual. Isso vocês também encontram no nosso curso completo. Qual que é o valor mesmo? Bota aqui o banner para mim. 12 de R$ 29,90. Vocês também encontram isso lá porque nós temos aula de direito civil, ou seja, direito material. A gente tem aula de direito consumidor, que também pode ser cobrado para vocês, e normalmente é cobrado em questão. E nós temos aulas de processo civil para vocês estudarem a teoria, para vocês saberem o que tem no procedimento comum, para entenderem todas essas audiências que eu já expliquei, para entenderem como os tribunais observam cada um dos recursos, tudo isso. E tem as aulas de peça. Não é só aulas de processo civil, tem as aulas ensinando vocês a fazerem as peças, com todos os requisitos que devem ser observados em cada uma delas, para que vocês possam fazer o quê? Gabaritar a peça no dia 21 de janeiro, beleza? Para a gente terminar essa nossa monitoria de hoje, eu quero deixar claro para vocês quais são os requisitos que devem aparecer em qualquer peça. Vocês já viram mais ou menos o que era aqui, já viram quais as peças que estavam aqui. Não importa qual delas você esteja aí se deparando com no dia da prova, ou se deparando no simulado, ou analisando as provas anteriores da FGV. Não faz a menor diferença. Toda e qualquer peça, leve isso para a sua vida, tá? Para a sua vida profissional. Não pensa nisso só como para fazer a prova. Toda peça que você vai precisar fazer, toda peça que você precisa redigir, ela é composta por, em primeiro lugar, o endereçamento. Ou seja, para quem que você está mandando isso aí que você está escrevendo? O cabeçalho da tua peça, a primeira linha da sua peça, sempre será isso aqui, o endereçamento. Sempre vai ser, para quem que você está mandando isso? Quem vai ler isso aí? Quem é o juízo competente? Para isso, vocês precisam estudar competência em processo civil.
E óbvio, tem dica, porque tal peça só é endereçada para a presidência, tal peça só é endereçada para o tribunal. Tem dica. E vocês vão aprender isso estudando, tá? Mas o endereçamento, ele existe para qualquer pessoa. Seja para o ministro da STJ, seja para o ministro da STF, seja para o presidente do tribunal, seja para a vara civil. Quando você sabe qual é a vara civil, seja para a vara civil sem número, porque ainda vai ser distribuída, tem que ter um endereçamento. E essa é a primeira linha. Esse é o cabeçalho. Isso é fundamental de aparecer na sua peça. Sem isso aqui, vocês vão ser bizarramente descontados. Se fizer isso aqui errado, vocês vão ser fortemente descontados. É essencial vocês fazerem um bom endereçamento. Um endereçamento correto. Segundo lugar, a gente tem que fazer a qualificação das partes. E por que eu digo das partes? Olha, você não vai fazer a qualificação apenas do teu cliente. Você tem que fazer a qualificação da parte adversária. Isso aparece no artigo 319 também, tá? Falando da petição inicial, mas você vai usar para qualquer coisa. Você tem que fazer a sua qualificação da parte que está demandando, da parte que está recorrendo, do teu cliente, e da parte adversária também. Tem que aparecer lá. Natália, mas eu coloco isso daqui junto, eu coloco isso daqui separado? Estilo seu, você vai descobrir a forma como você gosta. Tem gente que coloca direto. Recorrente, autor, fulaninho, 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 face de fulaninho, 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 vem fazer a seguinte, nome da peça. E tem gente que coloca qualificação do autor ou do recorrente, nome da peça em face do adversário. Você pode fazer os dois, ambos estão corretos. Desde que tenha o nome da peça e a qualificação das partes ali no comecinho, logo abaixo do endereçamento, está perfeito, vai receber a pontuação integral. E não é só colocar nome não, tá? Óbvio que tem que ter o nome das partes ali, mas elas têm que ser qualificadas. Tem que ter o RG, tem que ter o CPF, tem que ter o endereço, tem que ter tudo isso, e-mail, tem que ter tudo isso. E depois, óbvio, que você não pode esquecer do nome da peça. Até porque se teu examinador tiver com pressinha, tiver desesperado, tiver de mau humor, ele lê o nome da peça, ele já vai começar a te dar várias notas positivas. Essa é a verdade. Escreve muito claramente o nome da peça que você está fazendo. Pode colocar em caixa alta, não sublinha não, mas pode colocar em caixa alta o nome da sua peça, não tem problema. E o detalhe, a dica que eu quero dar para vocês, isso é dica de ouro, não coloca apenas o nome da peça. Coloca junto os artigos que fundamentam essa peça. Deixa eu colocar ali para vocês os exemplos. Você quer fazer uma petição inicial? Escreve lá, com base no artigo 319 do CPC, petição inicial. É uma contestação, com base no artigo 335, contestação. É uma decisão interlocutória agravável? 1015, inciso tal do CPC. Coloca o nome da peça e o artigo que fundamenta essa peça. O artigo que traz essa peça para você. Não deixe de colocar o artigo, tá? É fundamental. Isso aqui é dica de ouro. Colocar o artigo junto. Pode ser antes do nome da peça ou pode ser junto, não tem problema. Coloca o artigo. Não esqueçam de colocar o artigo. Depois do nome da peça, estou pegando a caneta errada. Depois do nome da peça, você deve colocar os fatos. O que aconteceu? Como que a situação chegou assim? Gente, as peças do AB, não sei se vocês já viram as provas anteriores ou se vocês já fizeram. Tipo 20 linhas, de fato. Não copia. Não copia, porque vocês vão gastar muito tempo de prova colocando isso daqui. Resume. Breve resumo dos fatos. Resumo dos fatos. Simples. Sintetiza. Não gasta o tempo de prova de vocês copiando a íntegra dos fatos. Não faz isso, tá? Isso não é uma boa estratégia. Resume. Simplifica aquilo ali, coloca os pontos mais importantes e continua. Porque a próxima parte, ela é muito mais importante. Isso aqui. Não estou dizendo que você tem que suprimir isso aqui. Como eu falei, isso aqui são partes essenciais de qualquer peça que vocês venham a fazer. Se você suprimir, você vai perder ponto.
Eu disse para você resumir o conteúdo do item. Eu não disse para ninguém tirar o item. Não tira essa porcaria, tá? Resume o que você vai colocar dentro dessa porcaria. Só isso. Resume, sintetiza, não some, não desaparece com ela, tá? Não é para abduzir os fatos da tua peça. Toda peça tem que ter fatos. Para resumir o que você vai escrever ali. Tudo bem? Logo em seguida, você tem que colocar o direito. Gente, lembra lá que a gente colocou a partezinha da causa de pediu por quê? Por quê? Porquê dos fatos, porquê do direito. Por quê? Por que você quer o que você quer? Com base no artigo 402, com base no artigo 405, com base no artigo 404 do Código Civil, com base na súmula tal, com base no posicionamento do STF. Eu quero isso. Isso. É o que vocês colocam aqui dentro do direito, são os itens aqui dentro do direito que vão levar o juiz a decidir, o juízo a decidir favoravelmente o que você está pedindo. Tem que fundamentar com o máximo de coisas possíveis, com o máximo de itens que vocês puderem. Fundamentem muito. Gastem sim agora linha, vocês têm 150 linhas. Gastem a linha, gastem o tempo de vocês aqui. Porque é aqui que teu examinador vai avaliar o teu conhecimento jurídico, a tua bagagem jurídica. Óbvio que ele vai olhar a estrutura, óbvio que ele vai dar ponto para todas essas coisas que a gente colocou até agora. Mas o que vocês escreverem aqui dentro é a alma da tua peça. E assim na vida real também. Para convencer o juízo de que você está certo, de que é o teu cliente que você tem que levar, é a melhor argumentação do direito que leva. Treinem isso agora, porque vocês vão usar isso na vida profissional de vocês. Ok, Natália, na vida profissional eu tenho acesso à doutrina de fulaninho e o site lá do STJ do STF tá lá aberto, né? Com informativo, com súmula, tudo bonitinho. Súmula você vai ter. Artigo também você vai ter a balde, a rodo, não tem desculpa para não usar. Nada de ficar economizando argumento na parte do direito. Coloca a porcaria inteira. Se vocês estudaram por um autor, se vocês leram um livro e lembra que ele falou alguma coisa, isso coloca. Não precisa transcrever a pessoa que provavelmente você não vai lembrar. Você lembra que o fulaninho diz isso, coloca. Usa suas palavras para dizer o pensamento fulaninho. Ah, Natália, eu tenho súmula de CJF? Não tem. Se lembrar, pode colocar. Ah, eu tenho súmula. Pô, súmula e artigo é fundamental. E não é só explicar o raciocínio ou explicar como o raciocínio se aplica naquele teu caso. É trazer o raciocínio, como ele se aplica ao caso e o embasamento, o fundamento. Ou seja, o artigo daquela lei ou a súmula tem que colocar também, senão vocês vão perder ponto. Para levar o ponto integral, tem que colocar a explicação, o raciocínio de aplicação ao caso e o fundamento. O númerozinho do artigo, o númerozinho da súmula, tem que colocar isso, tá? Não pode fugir dessa parte aqui, não. Por último, mas não menos importante, o que você quer, afinal? Qual é o teu pedido? Toda peça você tem que deixar muito claro o que você quer. E eu já falei, na vida real, isso aqui é uma causa de inépcia das petições que a gente vê por aí. Juiz negando petição a rodo, a torto e a direito, porque não entende o que está sendo pedido. Isso é uma vergonha, vocês não serão advogados assim. Vocês vão deixar o pedido de vocês muito claro. Então você explicou o que você quer e você vai dizer o que você quer. E é para dizer assim, pode botar por item A, quero o cumprimento contratual por causa do descumprimento que aconteceu, pode botar o fato. B, quero indenização por causa do artigo tal, e como se viu, houve descumprimento dele. Eu quero que tal decisão seja revista por causa do artigo tal do CPC que não foi observado. Sei lá. Coloca o artigo aqui de novo. Natália, tem que repetir os artigos assim tantas vezes? Tem. Você vai repetir o mesmo raciocínio que você explicou aqui, explicitamente. E é isso que vai te dar pontos. É fundamental vocês fazerem tudo isso que eu falei para vocês fazerem. Para ter uma peça fantástica, é tudo isso que vocês vão precisar fazer, tá? Eu fiz tudo isso na minha, não gabaritei a peça, tirei 4,7 de 5 na peça. Vai,
É uma nota. Eu passei com 8,85 na minha. Também não é 10, eu sei, tem gente que tira 10. Mas, pô, enfim, galera que tira 6 e tira 10 é a mesma coisa. Mas tô falando que eu fiz isso e deu certo. A voz da experiência, aquela vez que tua avó te falava, escuta os mais velhos, sabe o que diz, já passou por isso, já passei por isso. Fiz exatamente o que eu tô dando dica pra vocês e deu certo. Tirei 4,7 de 5. Porque eu fiz desse jeito. Porque eu observei tudo que eu tô enchendo o saco de vocês pra vocês observarem. Porque o que funcionou pra mim vai funcionar pra vocês. Se eu conseguir fazer, qualquer um de vocês está apto pra fazer, igual, está apto pra fazer melhor ainda. Confio plenamente em vocês para superarem as expectativas de vocês, superarem as minhas não, porque eu acredito que vocês vão tirar 10 nessa porcaria toda, e para arrebentar nessa prova. Vocês vão estar preparados como ninguém. Vocês vão ser os mais bem preparados. A gente vai dar todo o suporte para vocês fazerem isso. Eu vou estar enchendo o saco de vocês para vocês fazerem isso. Uma boa parte depende de vocês estudarem. E no dia, botar isso aqui em prática. Não esqueçam que eu enchi o saco de vocês com isso aqui. Não deixem nada disso aqui faltar na peça de vocês, porque vocês reprovam sem um desses itens. Tudo bem? Continuem estudando. A gente vai se vendo aí pela frente. Vai ser muito legal. Não achem que vai ser uma jornada extenuante, que vou sacrificar minha vida, vou sacrificar minha sanidade mental. Não faz isso. Não é pra ir com essa sede ao pote. Porque quem faz isso se arrebenta no final. Fica nervoso no dia, passa mal, tem piriri na barriga, dá piriri na barriga, tem dor de cabeça, entra em pânico, dá branco. Não! Você vai se preparar bem, você vai se preparar bem pra caramba. E você vai chegar no dia sabendo tudo e calmo, porque você treinou muito. 7 simulados. Vocês vão ter tempo pra treinar pra caramba. Eu vou estar perturbando vocês, pra vocês fazerem isso tudo. Natália, tem macete pra escrever a resposta às questões? Tem. A gente pode falar disso futuramente se vocês quiserem. Tem o menor problema. Para tudo tem macete, tá? Tudo tem um jeitinho que a FGV prefere de ver, de que forma ela gosta mais, de que forma ela com certeza vai te dar ponto. E a gente vai trabalhar com isso tudo. Mas o que eu tinha para falar hoje com vocês, basicamente, era isso aqui. Pelo amor de Deus, tá? Tatua isso na pele de vocês. Deixa isso entrar por osmose. Guarda isso no coração. Entranha na alma, é parte do seu ser agora. Endereçamento, qualificação das partes, nome da peça, fato, direito, pedido. Ah, Natália, tem tutela? Às vezes tem que pedir, tá? Tutela você pode botar aqui, tutela você pode botar aqui, e você tem que repetir ela no pedido. A gente vai estudar isso. Mas a tutela pode existir e pode não existir. O que jamais pode deixar de existir é isso aqui. Tatua, anota, rabisca no teu corpo inteiro. E depois você vai tomar banho e fica esfregando aquela porcaria e lendo. Para não sair de vocês. Endereçamento, qualificação das partes, nome da peça, fato, direito e pedidos. Não pode deixar de fazer isso daqui. Beleza? É assim que vocês vão arrasar na peça de vocês. Vou acompanhar vocês nessa jornada. Galera, comprar o curso aqui, qual é a promoção? Só para terminar, 12 de R$ 29,90. Galera que adquiriu o curso, sou o agente da aprovação de vocês. Vamos fazer monitoria de peça, vamos estudar tudo isso. Todas as peças detidamente, vocês vão ter aula ao vivo de processo civil, aula ao vivo de direito civil. Vai ser uma jornada muito maneira. Já falei, não vai ser extenuante da forma como vocês estão imaginando que vai ser muito mais leve do que isso. Vocês vão estudar pra caramba, mas vai ser mais leve. E eu tenho certeza que vocês vão sair daqui muito bem preparados, que vocês vão sair daqui prontos para arrebentar no dia 21 de janeiro com todo o conteúdo, com toda a bagagem jurídica que vocês podiam ter e com a minha voz berrando no seu ouvido, que tem que ter endereçamento, qualificação das partes, nome da peça, fato, direito e pedido. Beleza? A gente se vê por aí, vai ser um prazer ajudar vocês nessa jornada, trazer vocês para serem os meus futuros colegas de profissão. Um beijo enorme, força na jornada, que até dia 21 de janeiro a gente tá junto. Réveillon vai ser com vocês. Beijão.